Na minha opinião, o mais difícil é apagar da sua vida uma pessoa com quem você viveu por 18 anos. Vocês compartilharam cada momento da sua vida com ele, riram e ficaram tristes juntos. E a parte mais difícil é aceitar o fato de que você não pode mais estar com ele. Infelizmente, muitas pessoas estão buscando novas sensações em vez de aproveitar o que têm. E esta história é sobre isso. Já se passaram 3 anos desde a conclusão do nosso processo de divórcio. Mary e eu fomos casados por quase 18 anos antes de nossa separação. Éramos namorados no ensino médio, nos casando logo após a formatura, e naquela época éramos os únicos parceiros românticos um do outro. Há algo profundo nisso, um testamento da força do amor sobre a mera intimidade física. No entanto, muitas vezes deixamos de reconhecer isso até que seja tarde demais. No que alguns podem considerar uma vida gratificante, compartilhamos a alegria de criar 4 filhos juntos, Amy, Brad, Carla e Daryl, carinhosamente conhecidos como Alphabet e Kids. Após o nascimento de Daryl, passei por uma vasectomia para evitar estender o alfabeto ainda mais. Enquanto Amy e Brad estão na faculdade, Carla e Daryl continuam morando com Mary, minha ex-esposa. O que levou ao fim da nossa família aparentemente feliz. Parecíamos pais contentes e engajados que apoiavam nossos filhos em tudo o que buscavam. Como muitos casais jovens, enfrentamos desafios financeiros, comigo trabalhando em uma fábrica e Mary empregada na loja local do Walmart quando os filhos mais velhos começaram a escola. Os mais novos iam para a creche quando nenhum de nós podia ficar em casa com eles, um compromisso ditado pelas demandas da sociedade moderna. Refletindo sobre como nossos pais e avós se viravam quando as mulheres normalmente não trabalhavam, eu pondero se as correntes sociais ou os desejos materialistas são os culpados. Nós ansiávamos por posses e gratificação instantânea. Inicialmente, nossa vida amorosa floresceu como é comum para casais jovens. No entanto, conforme nossa família se expandiu, os momentos íntimos se tornaram mais escassos. Esta, talvez, seja uma experiência universal. Restrições de tempo nos levaram a acreditar que não tínhamos o luxo para tais expressões de afeição. Olhando para trás, o problema real era nossa tendência de tomar um ao outro como garantido. Nossa vida amorosa outrora apaixonada se deteriorou em encontros apressados. Enquanto atingíamos clímax físicos, a profundidade emocional dos nossos primeiros dias estava faltando. Tornou-se mundano não porque o amor havia desaparecido, mas porque falhamos em infundi-lo onde realmente importava. Após minha promoção para uma função de supervisão, nossa situação financeira melhorou. À medida que as crianças cresciam, saídas ocasionais como jantares e filmes injetavam um pouco de brilho em nosso relacionamento um tanto sem graça. Parecia uma fase que muitos casamentos passam, um período em que o amor persiste, mas a familiaridade gera complacência. Um dia, Mary chegou em casa e expressou seu desejo de socializar com suas colegas de trabalho. Considerando que nossos filhos já tinham idade suficiente para se defenderem sozinhos, não vi problema algum nisso. Isso ocorreu há aproximadamente 4 anos. Mary se enfeitou com calças e uma blusa, parecendo adorável. Como muitas mulheres, ela estava sempre preocupada com seu peso, mas ela sempre conseguia ter uma ótima aparência, independentemente do seu peso. Ao retornar, perguntei sobre sua noite, e ela compartilhou detalhes sobre o passeio com seus colegas de trabalho. Embora eu não guarde ressentimento em relação ao Walmart, não pude deixar de notar que muitas das mulheres lá eram divorciadas ou separadas. Expressei minha preocupação, sugerindo que essas talvez não fossem as companhias ideais para Mary. Isso levou a uma discussão, pois ela sentiu que eu estava menosprezando seus amigos. Eu nunca disse nada do tipo, defendi. Só me preocupo que essas mulheres possam estar procurando relacionamentos, e você será pego por elas. A reação dela revelou que eu tinha tocado em um ponto sensível. Estávamos juntos há 18 anos, e eu conhecia bem o humor dela. Curiosa, perguntei se ela tinha dançado com algum homem naquela noite. Depois de um momento de hesitação, ela admitiu, eu não fiz nada de errado. Sim, dancei com alguns caras, e foi só isso. Apesar de sentir que poderia haver mais na história, decidi não pressionar o assunto naquele momento.
Ela mencionou seus planos de sair com as amigas uma vez por mês, e embora eu não estivesse muito feliz com isso, escolhi esperar para ver no mês seguinte. Ela usou uma saia com meia calça e, enquanto eu a observava se arrumando, ela permaneceu em silêncio. Informei a ela que ficaria acordado por ela. Quando ela voltou depois da meia-noite, notei que ela tinha trocado de roupa. Preocupado, perguntei: você estava usando meia calça quando saiu, onde elas estão agora? Estava quente, então as tirei, ela respondeu com desdém. Mary, isso está saindo do controle, precisamos conversar, insisti. Ela pediu que eu saísse do quarto para ela se despir. Apontei que ela tinha se despido na minha frente por 18 anos, e questionei o que havia de tão especial naquela noite. Em um movimento incomum, caminhei até ela e a agarrei pelo braço, algo que eu nunca tinha feito antes. Jerry, por favor, eu imploro, não faça isso. Quando coloquei a mão sob sua saia e descobri que ela não estava usando calcinha, ela já antecipou minhas ações. Empurrando-a para longe, ela começou a chorar, sua excitação evidente pelo toque de outro homem. Bem, acho que isso explica a ausência de meia calça, não é? Comentei. Desculpe, Jerry, simplesmente aconteceu. Eu estava em uma festa, tomei alguns drinks, e Joe continuou me dizendo quão bonita eu era. Ele me beijou, me tocou, e eu nunca estive com ninguém além de você, Jerry. As meninas elogiaram Joe, e eu deixei acontecer. Nenhum homem gozou dentro de você, você teve mais de um homem, não é? Eu questionei. Quando Joe me pegou, eu estava na cama, e 2 outros caras também se aproveitaram de mim. Eles não te pegaram, você voluntariamente deixou que todos te pegassem. Nosso casamento não significa nada para você? Você não pensou em mim ou nas crianças? Jerry, me desculpe, não foi amor como você e eu temos. Foi sexo cru, e eu gostei. Barb, uma das outras garotas, é casada e me disse que ela e o marido gostam de trocar. Não quero perder você, Jerry. Por favor, venha comigo uma vez e tente, ela implorou. Eu precisava de tempo para pensar, minha mente estava acelerada. Eu disse a ela que não queria mais falar naquele momento. Eu não conseguia compreender o que tinha acabado de acontecer. Combinamos de conversar no dia seguinte, e passei a noite no sofá. Na manhã seguinte, depois que as crianças foram embora, me vesti e fui trabalhar. Mary ainda estava dormindo depois de sua noite agitada. Incapaz de me concentrar, tirei a tarde de folga e fui ao seu local de trabalho. Ela era caixa naquele dia, e sua amiga Barbie estava no caixa ao lado. Por que você não está no trabalho, querida? Barbie continuou me olhando. Estou vendo Jeff, nosso advogado hoje. Estou me divorciando, eu disse, me virando e saindo. Mary gritou para eu esperar, dividida entre seu trabalho e nossa situação. Ignorando-a, saí rapidamente, arrumei meus pertences e deixei um bilhete para as crianças explicando nosso divórcio. Fiquei imaginando como ela explicaria isso a elas, provavelmente colocando a culpa em mim, como ela sempre fazia. Eu me vi na casa dos meus pais. Eles estavam na casa dos 60 anos e tinham comemorado mais de 40 anos de casamento. Eu os informei sobre a separação de Mary, antecipando um provável divórcio. Eu podia sentir o desconforto deles, pois eles gostavam de Mary, tornando essa revelação bastante inesperada para eles. Precisando de um lugar para ficar, aceitei a oferta deles de usar o porão totalmente reformado, completo com um quarto aconchegante, uma pequena cozinha e uma sala de estar. Eles me garantiram que eu poderia ficar o tempo que fosse necessário, já que eles raramente usavam o porão, principalmente devido à aversão a escadas, um sentimento que os levou a realocar a lavadora e a secadora no andar de cima depois da substituição do quadril da mamãe, 2 anos atrás. Posso divagar um pouco enquanto compartilho esta história, pois há muito a ser revelado. Entendo sua curiosidade sobre Mary, as reações das crianças, as percepções do advogado e as perspectivas de outros indivíduos envolvidos. Quando falei com mamãe e papai, mencionei vagamente que Mary desejava mais liberdade, achando desafiador elaborar sobre sua inclinação para buscar relacionamentos com outras pessoas. Optei por não revelar isso aos meus pais e simplesmente transmiti que tínhamos visões diferentes sobre vários assuntos e não conseguíamos chegar a um acordo.
Embora meus pais não estivessem satisfeitos com essa explicação, era tudo o que eu podia divulgar no momento. Mais tarde, consultei Jeff, nosso advogado, que me informou que Mary já havia entrado em contato com ele 2 vezes. Perguntei sobre sua representação, pressionando-o a esclarecer se ele estava representando ela ou a mim. Jerry, ela não quer o divórcio. Ela acredita que você pode resolver isso, Jeff explicou. Responda a minha pergunta, Jeff. Você é o advogado dela ou o meu? Eu insisti. Eu sou dela, Jerry. Ela me contatou primeiro, e eu aceitei o caso dela. Sinto muito. Se você tivesse me ligado, eu estaria do seu lado. Por favor, fale com ela, Jerry. Vocês dois são meus amigos, e eu odeio ver você indo para o tribunal de divórcio. Ela te contou por que eu fui embora, Jeff? Por que eu quero o divórcio? Eu perguntei. Ele respondeu, ela mencionou uma discussão sobre ela sair. Ela ficou bêbada e foi infiel a você. Vamos ser honestos, Jeff. Ela saiu apesar das minhas reservas, dormiu com 3 homens e então propôs uma troca de parceiros com as amigas. Aí está seu caso, Jeff. Estou entrando em contato com Sally Black. Nós dois sabemos que ela é a melhor no ramo. Vou pedir para ela entrar em contato com você assim que elaborarmos um plano. Obrigada por nada, Jeff, concluí enquanto me virava e ia embora. Sally tinha a reputação de ser a melhor advogada de divórcio do estado, conhecida por sua abordagem dura e intransigente. Conheci vários homens que a enfrentaram no tribunal, e todos acabaram com resultados desfavoráveis. Quando entrei em contato com Sally, ela prontamente agendou uma consulta para o dia seguinte e me aconselhou a não me comunicar com Mary até nossa reunião. Preocupada com as crianças, perguntei, e ela sugeriu que meus pais os informassem que discutiríamos os assuntos nos próximos dias. Após a conversa dos meus pais com a mais velha, Amy, Mary ligou para nossa casa algumas horas depois, tentando falar comigo. Eu sinalizei uma recusa, e meu pai comunicou que meu advogado havia me instruído a não conversar com ela naquele dia. Ele garantiu a Mary que eu entraria em contato depois de consultar meu advogado. Durante a ligação, meu pai expressou sua confusão sobre a situação e mencionou o quão profundamente magoado eu parecia. Irritado com a tentativa de Mary de jogar a culpa em mim, decidi confiar em meu pai em particular. Compartilhei a verdade e implorei para que ele não a revelasse para minha mãe, pois isso a devastaria, dada sua afeição por Mary. Lágrimas brotaram nos olhos do meu pai quando ele saiu da sala, revelando seu lado sentimental. No dia seguinte, fui trabalhar, notificando meu gerente sobre meus procedimentos de divórcio e instruindo-o a não encaminhar nenhuma ligação de Mary, a menos que fossem emergências. Mergulhar no trabalho ajudou a desviar meus pensamentos da turbulência com Mary. Depois do trabalho, me encontrei com Sally, uma profissional elegante, mas focada nos negócios. Ela perguntou diretamente, Jerry, quais são os resultados desejados aqui? Em resposta, admiti incerteza, expressando meu amor por Mary, mas explicando minha incapacidade de aceitar seu estilo de vida escolhido. Enfatizei minhas preocupações com as crianças e minha aversão a um relacionamento aberto, reconhecendo minhas preocupações apesar de acreditar que ela não traria pessoas aleatórias para casa, uma expectativa destruída por sua infidelidade anterior. Sally transmitiu, Jerry, muitas pessoas passam por situações como essa todos os dias. Podemos prosseguir de acordo com suas preferências. Entendo que você prefere que o caso não se torne de conhecimento público, especialmente pelo bem das crianças. Você precisa dar apoio a elas, e podemos determinar o valor com bastante facilidade. Você tem a vantagem de decidir quanto dar ou reter. Basicamente, você está no controle aqui. Embora possamos considerar usar o caso estrategicamente para resolver as questões, nosso fundamento final serão diferenças irreconciliáveis. Isso funciona para você? Como meu consultor jurídico, seguirei sua orientação, respondi. Agora que você ganha um salário substancial e considerando que ela também está trabalhando, provavelmente poderíamos acertar em $500 por semana em pensão alimentícia. Conforme as crianças atingem a maioridade, podemos reduzir em $50 por semana. Não será necessário pensão alimentícia,
e quando todas as crianças tiverem mais de 18 anos, o apoio financeiro cessa. Você também será responsável pelas despesas médicas deles. Em relação à educação superior, isso é opcional. Depende de você. Legalmente, você é obrigado pelos próximos 6 anos, dado que seu mais velho tem 17 e o mais novo tem 12. Você se sente confortável com esse plano ou tem outras preferências? E quanto às nossas economias no meu pacote de aposentadoria? Todas as economias serão divididas igualmente, e as contas conjuntas serão acertadas de acordo. Como vocês têm 2 veículos, cada um pode ficar com um. Sua aposentadoria é exclusivamente sua. Não deixaremos que ela toque nisso. A casa e os móveis são os itens restantes. O que você gostaria de fazer com eles? Nossa casa está avaliada em cerca de US$ 200.000, com cerca de US$ 60.000 devidos. No entanto, meus filhos residem lá. Estou incerto sobre o melhor curso de ação, expliquei. Tenho uma sugestão. Em casos como o seu, onde a vingança não é o objetivo e há crianças envolvidas, proponho deixá-la ficar com a casa até que as crianças cresçam e saiam de casa, digamos por volta dos 21 anos. Nesse ponto, a casa será vendida e os lucros divididos igualmente, ou uma das partes pode comprar a casa pela metade do valor menos a hipoteca pendente. Ela será responsável por metade das prestações da casa. Tanta coisa para peneirar. Por que eu não fui suficiente para ela? 18 anos desperdiçados. Acho que podemos ir com isso. E se Mary ou Jeff decidirem desafiar? Perguntei. Então trazemos a artilharia pesada e levantamos a infidelidade. Tenho certeza de que eles não iriam querer isso. Se quiserem, então pediremos a custódia e uma divisão igualitária dos bens, sem pensão alimentícia, considerando que ela não terá os filhos. Tirei o dia seguinte de folga e Sally ligou para Jeff, dizendo que tinha uma proposta para ele e Mary, perguntando se eles poderiam se encontrar no escritório dela ao meio-dia. Claro, Jeff hesitou em ir ao escritório de Sally, mas concordou, sabendo que era uma situação sem saída para ele. Jeff e Mary chegaram simultaneamente. Imaginei que Jeff a instruiu a esperar por ele no estacionamento. Lá estávamos nós na mesa, Sally e eu de um lado, e Jeff e Mary do outro. Jeff falou primeiro. Ele conhecia Sally e não estava feliz em estar do lado oposto. Que bom ver você de novo, Sally. Conheço sua abordagem e como você gosta de ir direto ao ponto. Antes de nos apresentar uma oferta, Mary gostaria de ter uma conversa particular com Jerry. Não, eu disse. Ela disse isso na outra noite. Eu só vou falar com ela depois que os papéis forem assinados. Todos aqui sabem por que estou buscando o divórcio. Olhei diretamente para Mary. Se você está preocupada com sua vida amorosa sendo exposta, por favor, considere minha oferta. Acho que é bem generoso. Sally acrescentou, bem, essa questão foi respondida. Senhora Corrêa, Jerry lhe fez uma oferta muito justa. Sally entregou uma cópia para Mary e uma para Jeff. Ele citará diferenças irreconciliáveis como o motivo da separação. Como você pode ver, ele lhe forneceu uma renda decente enquanto seus filhos estão em casa. A única questão discutível aqui é a casa. Acredito que Jerry foi bem justo em sua oferta nessa frente também. Jeff falou novamente. Precisamos de tempo para revisar este documento e considerar uma possível contraproposta. Sally, vou discutir isso com Mary e te retorno nos próximos dias. Jeff, só para deixarmos claro o assunto, não haverá contraproposta. Se você rejeitar esta oferta, o que eu acredito que seria muito imprudente, o Sr. Corrêa entrará com um processo por adultério e buscará a custódia das crianças e da casa. Mary olhou para cima, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sally, adotando uma postura dura, jogou duro, e testemunhar a angústia de Mary me doeu profundamente. Mary rapidamente pegou uma caneta, perguntando sobre o local da assinatura sem se dar ao trabalho de ler o documento. Suas lágrimas eram desenfreadas, alimentadas pelo medo de perder a custódia dos filhos. Senhora Corrêa, por favor, tente se acalmar, Sally pediu. Jerry não pretende machucar você ou as crianças. Tire um dia ou dois, como Jeff sugeriu, e reveja os termos.
Talvez tenhamos esquecido de algo. Peço desculpas pelo meu tom assertivo, mas é crucial enfatizar que estamos propondo um acordo generoso. Jerry está garantindo o bem-estar de você e de seus filhos. Por favor, pegue o documento, consulte seu advogado, e Jeff e eu podemos revisitar a discussão amanhã. Sally ofereceu uma caixa de lenços para Mary. Aceitando alguns lenços, Mary olhou para mim enquanto suas lágrimas diminuíam um pouco. Jerry, não importa o que você pense, eu ainda te amo. Eu esperava que pudéssemos ficar um tempo separados e talvez nos reconciliar, mas parece que você já se decidiu. Não, Mary, você tomou a decisão por mim. Você quer a liberdade de fazer o que quiser, e eu estou concedendo isso. Tudo o que peço é que você mantenha seus casos longe dos meus filhos, ou eu os tirarei. Isso é uma promessa. Mary voltou a chorar enquanto saía apressadamente do prédio. Jeff se despediu de nós, assegurando a Sally que ele provavelmente haveria amanhã ou depois de amanhã. Sally se virou para mim, comentando que parecia que eu venceria neste caso. Eu retruquei, afirmando que não havia vencedores, apenas perdedores. Perdi a única mulher que amei, e meus filhos agora residem em um lar monoparental. Não foi uma vitória. Apenas chegamos a um acordo justo. Minha filha me trouxe os 2 filhos mais novos para me visitar na casa dos meus pais. Fiquei encantado em vê-los. Eles continuaram perguntando sobre nossa situação familiar, e eu expliquei repetidamente que a mãe deles e eu estávamos tendo dificuldades e não concordávamos em algumas questões significativas, levando à nossa decisão de nos divorciar. Eu os tranquilizei que, mesmo que sua mãe e eu não estivéssemos juntos, nós 2 continuaríamos a fazer parte de suas vidas. Eu assegurei Daryl, eu estarei presente em seus jogos sem falta, e Carla, quando a temporada de vôlei chegar, você pode contar comigo torcendo por você das arquibancadas. Eu sempre estarei envolvido em suas vidas. Depois de abraçá-los e beijá-los, compartilhei meu número de celular, enfatizando que eles sempre poderiam me encontrar na casa da avó. Brad chegou um pouco mais tarde com uma pergunta séria. Pai, você traiu a mamãe? Não, Brad, eu nunca trairia sua mãe dessa forma. Por que você pensaria isso? Ele explicou, bem, Jim, meu amigo na escola e Travis, nosso vizinho, ambos mencionaram que seus pais se divorciaram devido à infidelidade. Eu só queria ter certeza de que você não faria algo assim. Eu te amo, pai, e vou sentir sua falta. Brad, você não vai sentir minha falta. Não vou deixar o país. Sempre estarei aqui para todos vocês. Levará algum tempo para nos ajustarmos à nossa nova situação. O divórcio foi oficialmente concluído, e cumpri meu compromisso com as crianças comparecendo à maioria dos eventos escolares delas. Durante essas ocasiões, eu frequentemente encontrava Mary. Apesar de quaisquer problemas pessoais que ela possa ter tido, ela manteve uma abordagem discreta. Vale a pena notar que Mary e eu sempre mantivemos um relacionamento amigável. Nós nos reuníamos para os aniversários das crianças e outros eventos especiais. O único entendimento que tínhamos era que ela não discutiria sua vida amorosa comigo. Nossas conversas giravam em torno das crianças, feriados e meus pais. Nenhum assunto estava fora dos limites, exceto seus casos românticos. Em algumas ocasiões, ela começou a abordar o assunto de um amigo homem ou algo parecido, o que me levou a me desculpar da conversa. O acordo que Sally e eu redigimos foi assinado por todos, embora eu não estivesse presente quando Mary chegou para assiná-lo. Sally me informou que Mary achou desafiador aceitar. Tivemos algumas divergências com Jeff sobre quais cartões de crédito deveriam ser pagos e por quem. Suponho que essa era sua maneira de salvar a cara. Garanti a Sally que, se as coisas ficassem difíceis, eu cobriria os pagamentos. Por fim, cancelamos todos os nossos cartões de crédito e obtivemos novos em nomes separados. Mantive comunicação regular com as crianças. Elas compartilharam que a mãe delas tinha aceitado nosso divórcio e parecia um pouco mais feliz. Perguntei se ela estava namorando, e eles me informaram que não, embora ela ocasionalmente saísse com suas amigas. Admito que me encolhi ao ouvir isso. Nunca tive essa conversa de coração para coração com Mary. Ela desejava a liberdade de explorar, um conceito que não se alinhava com minhas crenças.
Na minha criação, você se casa com alguém com a intenção de construir uma conexão duradoura, não para buscar novas atrações. Meus pais foram casados por mais de 40 anos, então talvez tenhamos nos casado muito cedo e ela não teve a chance de perseguir o que quer que esteja buscando. Eu também nunca explorei o reino dos encontros sexuais. Eu estava contente com Mary. Olhando para trás alguns anos, devo mencionar que comecei a namorar novamente. Saí com algumas mulheres do trabalho, a maioria delas divorciadas devido à minha idade. Eu estabeleci como princípio nunca namorar uma mulher casada, mesmo que ela fosse separada. Era algo que eu sentia lá no fundo. Eu me envolvi em relacionamentos íntimos com algumas dessas mulheres, mas não parecia a mesma coisa. Apesar de tratá-las com respeito, meus pensamentos sempre se fixavam em Mary. É intrigante como não se pode simplesmente sacudir o passado e seguir em frente. Eu realmente tentei, mas nenhuma das mulheres com quem saí ressoou comigo. Meus melhores momentos foram durante eventos familiares, quando pude ver Mary. Uma noite no ano passado, saí com os caras do trabalho para um lounge animado frequentado por mulheres. Para minha surpresa, eu a vi lá. Parecia uma noite das mulheres, e ela estava sentada com um grupo, mas não havia homens ao redor delas ainda. Eu não reconheci nenhuma das mulheres com quem ela estava, e a única que eu tinha conhecido do trabalho dela, Barb, não estava presente. Aproximei-me de Mary pelo lado para pegá-la de surpresa. Você gostaria de dançar? Perguntei. Jerry, o que o traz aqui? Ela questionou. Só estou saindo com os caras, esperando por alguém, ou a fim de dançar, eu respondi. Não, sim, quero dizer, não estou esperando por ninguém. E sim, eu adoraria dançar com você. Deixe-me apresentar meus amigos. Ela rapidamente listou vários nomes, acrescentando, essas moças fazem parte do nosso clube de cartas. Uma vez a cada 6 meses, deixamos as cartas de lado para sair à noite, e hoje à noite acontece de ser uma delas. Então, que tal aquela dança? Fomos para a pista de dança, e eu a abracei forte. Parece os velhos tempos, não é? Eu comentei. Ela sorriu para mim enquanto eu a abraçava mais forte. Depois de 2 músicas lentas, a banda começou a tocar uma rápida. Nunca fui bom com esse tipo de música, confessei, enquanto a acompanhava de volta à mesa. Ela pareceu decepcionada quando a deixei lá. Senhoras, foi um prazer conhecê-las. É melhor eu voltar para meus amigos. Ao me afastar, senti que havia algo estranho. Eu não queria ver se ela seria abordada por outra pessoa. Informando meus amigos que eu tinha que ir embora, eu me despedi. Olhando para trás enquanto eu saía, eu vi Mary me encarando. No dia seguinte, ela ligou, expressando alegria em me ver sair. Ela gostou do nosso tempo juntos e perguntou se eu ajudaria a planejar a recepção do casamento de Amy. Minha filha mais velha estava prestes a se casar. Parecia que foi ontem quando a segurei em meus braços. Pareceu-me estranho que Mary tenha ligado no dia seguinte ao nosso encontro, considerando que o casamento de Amy seria em 1 ano. Sugere que talvez fosse muito cedo, dada a distância no tempo. Ela explicou a necessidade de reservas antecipadas e planejamento. Recomendei que ela entrasse em contato com Amy para fazer os planos iniciais, e uma vez que tivessem as identidades no papel, eu entregaria ali o aspecto financeiro. Ela concordou, prometendo ligar para Amy e dar início aos preparativos. Eu queria deixar claro para Mary que uma dança não significava que voltaríamos a ficar juntos. Cerca de 1 mês depois, liguei para ela para verificar o andamento dos nossos planos. Carla atendeu e me informou que Mary tinha saído com amigos. Embora eu me sentisse irritado, não conseguia justificar minha frustração. Afinal, estamos divorciados há mais de 2 anos e meio. Curioso, perguntei a Carla se Mary saía com frequência, e ela mencionou que era cerca de 1 vez por mês. Sentindo-me um pouco inquieto, liguei para meu amigo Pat, que, como eu, era divorciado e gostava da companhia de mulheres. Decidimos ir ao lounge. Ao entrar, o encontramos movimentado de pessoas. Para minha surpresa, Mary estava lá, sentada com um grupo misto de homens e mulheres.
Descartando qualquer preocupação, decidi aproveitar a noite e encontrar outra pessoa para dançar. Ao avistar uma jovem atraente na casa dos 30, vestida provocativamente com uma minissaia e sem sutiã, Pat comentou: "Droga, isso sim é legal." Dê uma olhada nessas garotas sentadas sozinhas. Essas mulheres estavam sentadas perto, acompanhadas por outras vestidas de forma semelhante. Elas estavam a apenas algumas mesas de distância de Mary e suas amigas. Enquanto eu caminhava em direção à mesa de Mary, ela me notou, sua boca ligeiramente aberta. Eu intencionalmente passei por ela e me aproximei da mesa com a jovem mulher. "Gostaria de dançar?" Eu perguntei a ela. "Claro, eu gosto de homens mais velhos, especialmente os bonitos," ela respondeu, alto o suficiente para Mary ouvir. Nós nos levantamos, e eu a segurei perto, meus braços ao redor dela com seus seios apertados contra mim. "Eu sou Jerry, e você é uma mulher muito adorável." Dancei quase na frente da mesa de Mary, apresentando a mulher atraente como Raquel. Enquanto dançava, evitei olhar para Mary, mas não pude deixar de notar os homens em sua mesa olhando para as pernas de Raquel. Brincando, puxei sua saia, dando a eles um pouco mais para apreciar. A música seguinte era animada, mas Raquel e eu continuamos na pista de dança, balançando no ritmo. Eu sabia que essa escolha provavelmente afetaria a Mary, pois nunca tínhamos dançado músicas rápidas juntas. Uma música lenta veio em seguida, e aproveitei a oportunidade para puxar Raquel para perto, deslizando minhas mãos para baixo uma vez e dando-lhe um aperto suave na pista de dança. Ela respondeu com um sorriso. Depois que a música terminou, eu a acompanhei de volta à nossa mesa, sugerindo que poderíamos dançar novamente mais tarde. Raquel respondeu: "Eu gostaria disso." Pat tinha acabado de se juntar à nossa mesa, tendo dançado com outra mulher do nosso grupo. Enquanto eu bebia minha bebida, Pat olhou para cima e comentou: "Aqui vem uma moça atraente." Embora ele não tivesse conhecido Mary antes, ela estava indo em direção à nossa mesa. "Você dançaria comigo?" ela perguntou. Olhei para Pat, fingindo que ela estava se dirigindo a ele. "Jerry, me responda." Levantando-me, eu disse: "Seria um prazer." Virei-me para Pat, apresentando Mary como minha ex-esposa. O queixo de Pat caiu quando ele se lembrou de se referir a ela como uma mulher. Enquanto dançava com Mary, ela questionou: "O que foi tudo isso?" "Ela estava toda em cima de você." "Deus, ela teria ficado toda a favor na pista de dança se você tivesse perguntado." "Não é por isso que estamos divorciados?" "Você queria que eu ficasse com outras mulheres para que você pudesse ficar com outros homens," eu retruquei. "Jerry, por favor, você e eu nunca discutimos isso." Eu estava errado. "Olha, Mary, você chegou em casa com outros homens, sabe? E tudo o que você pode dizer é: eu estava errado. Talvez eu devesse fazer o mesmo com aquela outra mulher, e então eu posso dizer que eu estava errado também. Além disso, nós não somos casados agora. Quando você foi na sua escapada, você era minha esposa, droga." Um cara se aproximou de Mary e eu na pista de dança, questionando a escolha dela de dançar comigo em vez dele. "Você deveria ser meu par, e você chama esse cara para dançar?" ele exclamou. Eu o encarei e disse: "Recue, amigo. Você não vai chegar a lugar nenhum com Mary hoje à noite." Eu podia ver que Mary estava visivelmente envergonhada. "Quem diabos você pensa que é? O marido dela ou algo assim?" ele perguntou. "Sim, eu sou o marido dela, e é melhor você recuar antes que acabe no hospital," eu o avisei. Mary começou a falar, mas eu a interrompi. "Você quer sentar comigo ou voltar para o seu namorado aqui?" Mary, furiosa, se afastou e voltou para sua mesa. Segurei o braço do intruso, avisando de que se ele tentasse algo com ela naquela noite, eu o encontraria e lidaria com ele. Soltei seu braço enquanto ele recuava para sua mesa. As duas jovens com quem havíamos dançado antes se juntaram a nós em nossa mesa. Nós nos mudamos para uma cabine, ficando mais íntimos. Tratar mulheres assim não era minha norma, mas Mary estava observando, e eu entrei no jogo. Eu suspeitava que Pat estava se aproximando daquela com quem ele estava. Essas mulheres estavam lá com um propósito naquela noite, para transar.
A loira com quem eu estava perguntou se estávamos prontos para ir embora, mencionando que estava se sentindo quente e ansiosa. Pedi um favor primeiro. Apontando para Mary, parecendo furiosa, pedi que ela informasse Mary que seu desejo para a noite se tornaria realidade. A loira sorriu, transmitiu a mensagem e retornou. Mary, furiosa, tentou se levantar, mas foi bloqueada por outras pessoas. Quando ela conseguiu ficar de pé, já tínhamos saído. Acabamos tendo um encontro com as duas mulheres no apartamento de Pat. Na verdade, até trocamos de parceiros durante a noite. O sexo foi agradável, mas na manhã seguinte, senti uma sensação de vazio. Percebi o que estava faltando. Amor. Eu tinha desligado meu celular e, ao ligá-lo, encontrei 10 mensagens de Mary. Ela estava furiosa, usando todos os nomes do livro. Em uma mensagem, ela me acusou de estragar sua noite, o que estranhamente me fez sentir bem. Por volta das 9 da manhã, liguei para ela. Ela atendeu, ainda chateada. Ela reclamou sobre a pessoa terrível que eu era e o quanto eu a tinha machucado. Então, abruptamente, ela parou. Como é, Mary? Saber que a pessoa que você ama é íntima de outra pessoa. Esta é a vida que você escolheu. Você é livre para ficar com quem quiser, e eu farei o mesmo. Amor, que se dane. Quando terminei a ligação, pude ouvi-la soluçando. Semanas se passaram sem nenhum contato até que um dia ela estendeu a mão. Jerry, podemos conversar? Quer dizer, sobre tudo. Sei que deve ter doído me ver com outra pessoa, assim como doeu em mim testemunhar você com aquela mulher. Agora percebo que o que fiz foi ainda pior. Mary, está feito. Siga com sua vida e fique com quem você quiser. Não me importo mais. Eu só queria que você experimentasse o que eu senti. Jerry, não estou com ninguém há 2 anos e meio. A última vez foi um mês depois que você me deixou. Não foi gratificante, não houve amor envolvido. Entendi então que os homens estavam apenas me usando. Eu não sou essa pessoa, Jerry. Eu estava errado, completamente errado, e não posso provar isso para você. Eu queria explicar, mas esse estilo de vida não é para mim. Percebi quando Joe perguntou se eu era sua putinha. Dei um tapa forte nele, e quando ele tentou revidar, eu o chutei. Não quero essa vida, Jerry. Quero a vida que tivemos uma vez. Honestamente, 2 anos e meio. E aquele cara de algumas semanas atrás? Ele alegou ser seu par, com intenções claras. Ele era amigo de alguém da nossa mesa, os outros estavam com suas esposas, e sendo a única mulher solteira, ele assumiu que eu estava disponível. Eu não tinha planos além de talvez dançar. Além disso, ele disse que você o mataria se ele me tocasse. Você disse isso a ele? Eu certamente disse. Preciso cumprir minha ameaça? De jeito nenhum. Ele nem dançou comigo. Só voltei para a mesa porque você me envergonhou muito. Então você mandou aquela mulher me avisar que você ia ficar com ela. Você dormiu, Jerry? Você dormiu com ela? Mary, nós não somos casados. Eu tenho a liberdade de fazer minhas próprias escolhas. A propósito, o que aconteceu com sua amiga Barb? Não a vi perto de você ultimamente. Elas não fazem mais parte do clube. Ela e o marido se divorciaram. Eles experimentaram a troca de parceiros, achando que isso apimentaria o casamento. No entanto, o marido acabou se divorciando dela, e ele e a esposa do outro homem foram embora juntos. Mais 2 casamentos foram por água abaixo. Achei estranho que ela tenha mencionado o clube. Ela mencionou que não vai lá há anos. Querendo mudar de assunto, perguntei, como estão os planos de casamento de Amy? Você não compartilhou muito, e faltam apenas alguns meses. Sei que você está ciente de todos os planos. Amy discutiu com você muitas vezes. Presumi que você não queria ficar sozinha comigo, então fizemos os planos e deixamos você confirmá-los. Não tenho medo de ficar sozinha com você, Mary, afirmei. Ah, é mesmo? Não acredito em você. Se você não tem medo,
Então me leve para um encontro, ela provocou. Não acho que seja uma boa ideia, Mary. Pode dar uma impressão errada. As pessoas podem pensar que estamos voltando, respondi. Eu sabia que você estava com medo. Você ainda me ama, assim como eu te amo. Você simplesmente não admite, ela alegou. Mary, eu te amo, mas a dor do que você fez comigo ainda está lá. Eu vejo isso toda vez que olho para você. Quando você me traiu, você levou uma grande parte do meu coração embora. Eu não acho que ele esteja curado ainda. Eu não sei se ele estará algum dia. Deus, sinto muito. E não há nada que eu possa fazer. Nada. Jerry, fui eu quem arruinou o nosso casamento. Perdi o único homem que amei. Vivo com a culpa todos os dias. Pensei em tirar a minha própria vida. Mas são as crianças que terão que viver com isso. Eu já as machuquei o suficiente. Eu esperava que um dia, talvez, só talvez, pudéssemos voltar a ficar juntos. Eu não sabia mais o que pensar. Eu nunca tinha falado com ela assim, e agora ouvindo suas confissões, minha mente estava em turbulência. Eu a queria. Eu a amava. No entanto, eu odiava o que ela tinha feito comigo e com nosso casamento. E se ela seguisse seus pensamentos? Ela estava tentando me fazer sentir culpado? Eu precisava de mais informações antes de poder confiar nela. A ideia de ela tirar a própria vida era insuportável para mim. Eu costumava acreditar que a conhecia bem o suficiente para detectar qualquer mentira, mas agora não tenho tanta certeza. Eu tinha que confirmar a verdade, mas como? Ocasionalmente, todos nós alimentamos tais pensamentos, mas felizmente, não agimos sobre eles. Eu tinha que dizer algo a ela, mas o quê? Mary, estou ficando com fome. Que tal se juntar a mim no Red Lobster para almoçar? Podemos discutir qual presente dar a Amy para seu casamento. Tudo o que ouvi pelos próximos 30 segundos foi choro. Então uma vozinha disse, eu adoraria. Agora, Mary, você tem que entender, isso não é sobre nada romântico. É só um almoço e uma pequena conversa sobre o casamento de Amy. Eu entendo. Eu quase podia sentir o sorriso dela. Parei para buscá-la, e lá estava ela, esperando na varanda. Ela estava deslumbrante, vestida com uma roupa linda que exibia suas pernas. Eu parei, e ela praticamente correu para o carro, entrando com um sorriso. Nós nos limitamos a tópicos leves, evitando os mais pesados. Ela mencionou comprar um vestido para o casamento e me aconselhou a tirar medidas para um smoking. Eu sabia que tinha que usar um, mas nenhum cara realmente fica ansioso por isso. Sem pensar, perguntei a Mary se ela me acompanharia para ver como eu ficava de smoking. Eu não usava um desde o nosso casamento, quase 22 anos atrás. Ela pareceu surpresa, e eu também. Ele simplesmente escorregou. Eu estava tão acostumado a pedir a opinião dela quando éramos casados. Sim, eu adoraria ir com você. Só me avise quando. Eu não podia voltar atrás, então eu disse a ela que o sábado seguinte seria ótimo. Eu precisava ter cuidado. Eu poderia estar me metendo em problemas. Estávamos sentados à mesa, ambos pedindo chá gelado. Sempre pedíamos as mesmas coisas. Tínhamos muito em comum. Mary, tem algo que preciso discutir com você, e é crucial que eu ouça a verdade. Garanto que, depois que você responder, não voltaremos a esse assunto. Você estava falando sério quando mencionou a possibilidade de tirar a própria vida? Ela olhou para mim, uma lágrima brotando em seus olhos. Não se preocupe. Não vou derramar lágrimas. Já tive minha cota nos últimos 3 anos. Em resposta à sua pergunta, sim, eu contemplei isso. Mencionei sair uma vez depois que você foi embora, e, por mais absurdo que pareça, era minha maneira de buscar vingança contra você. Vingança contra mim? Não entendo. Eu estava completamente confuso, me sentindo perdido e abandonado por você. Eu sei que não foi sua culpa, mas naquele momento, meus pensamentos não eram racionais. Eu saí de novo para retaliar contra você. Não foi agradável, e quando as coisas pioraram, decidi ir embora.
Foi quando ele me insultou, me chamando de sua vagabunda. Eu reagi, dei um tapa e chutei ele, e fui para casa chorando. As crianças já estavam dormindo, e eu senti como se minha vida tivesse acabado. Entrei, peguei o frasco inteiro de pílulas para dormir e estava prestes a tomá-las quando Carla perguntou se podia dormir comigo. Ela disse que precisava de mim. Segurando minha garotinha enquanto ela dormia em meus braços, eu desmoronei. Foi quando orei a Deus por ajuda. Uma sensação de calma tomou conta de mim, e percebi que meus filhos precisavam de mim, e talvez você possa ver uma mudança positiva na minha vida e me querer de volta. Suas palavras trouxeram lágrimas aos meus olhos. Felizmente, nossas refeições chegaram, e mudamos a conversa, focando em nossa comida. Mais tarde, sugeri ir ao cinema, optando por uma comédia para compartilhar algumas risadas. Depois de deixá-la em casa, ela me convidou para entrar, mas eu recusei, explicando que precisava de tempo para pensar. Antes de sair do carro, ela se inclinou e me beijou. Eu não resisti. Parecia certo, como se ela "eu te amo, Jerry. Só tenha isso em mente." Ela saiu sem mim, proferindo uma palavra, e entrou na casa. Algo parecia errado. Ela havia mencionado 2 vezes agora que se envolveu na atividade de troca apenas mais uma vez, um mês depois que a deixei. Eu queria confiar nela, mas as peças do quebra-cabeça não se alinhavam. Para começar, participar de um clube de troca exige ter um parceiro. Quem era o dela? Não podia ser esse cara Joe porque ela trocou para ficar com ele. Onde estava o homem dela quando ela estava se defendendo de Joe? Então havia o potencial suicídio, como ela repetidamente alegava. No entanto, ela só me revelou sobre os comprimidos para dormir. Eu queria confiar nela, mas precisava de respostas. Minha maior preocupação era para onde ela ia todo mês por 2 anos e meio, e com quem. As crianças nunca mencionaram conhecer ninguém. Talvez ela estivesse falando a verdade, e eu estivesse sendo excessivamente desconfiado. Todo o nosso tempo livre era dedicado à preparação do casamento de Amy. Eu almocei com Mary, Amy, meu filho Brad e o noivo de Amy, Ben. Estávamos indo para experimentar nossos smokings. Eu me senti como um pinguim, mas Amy e Mary insistiram que eu estava bonito. O tempo passou rápido e, antes que eu percebesse, era hora do ensaio do casamento. Fui à igreja e fiz tudo o que me pediram para fazer. Nada demais, enquanto Amy e eu caminhávamos pelo corredor, e eu adicionei alguns elementos lúdicos como pular e saltitar. Nada inapropriado, apenas curtindo o momento. Lembro-me do pastor mencionando que o dia seguinte seria diferente, e poderíamos ficar nervosos, então deveríamos tentar lembrar de nossas partes. Pensei, sim, caminhar até o altar, e depois dizer, a mãe dela e eu. Uau, pensei, quem não conseguiria fazer isso? Depois, fomos todos ao restaurante e jantamos. Fiz questão de comparecer. Era algo que eu não precisava pagar. Antes de ir para casa, Mary se aproximou de mim. Eu não tinha falado muito com ela naquela noite. Jerry, te vejo amanhã. Havia algo no jeito que ela disse isso, e eu me inclinei e a beijei. Não sei porquê, mas eu beijei. Talvez tenha sido a alegria da ocasião, não sei dizer. Ela sorriu para mim, e eu parti. Cheguei cedo à igreja, conforme as instruções. As madrinhas e os recepcionistas já estavam presentes, e logo os convidados começaram a chegar. O nervosismo começou a tomar conta de Mary enquanto ela era escoltada para a primeira fila, parecendo excepcionalmente linda. Seu sorriso radiante me atingiu, e eu não pude deixar de me sentir um pouco nervoso. Como está meu pinguim hoje? Ela riu de brincadeira. Ele está morrendo de medo. A filha dele vai se casar, e a esposa dele nunca esteve tão linda, respondi, percebendo a verdade em minhas palavras. Está tudo bem, querida. Tudo vai dar certo. Você vai se sair bem, só tome cuidado para não pisar no vestido da Amy. Ela me tranquilizou com um sorriso. Fui para o fundo da igreja e esperei por Amy. Quando ela se aproximou, lágrimas brotaram em meus olhos. Ela parecia uma versão mais jovem de Mary. Está tudo bem, papai. Nós podemos fazer isso.
Mamãe me disse para dizer que te ama e não pisar no meu vestido. As palavras dela me fizeram rir, me lembrando muito da mãe dela. Quando entramos no santuário, Amy e eu começamos a caminhar pelo corredor. Eu ficava repetindo para mim mesma, não pise no vestido da Amy. Lágrimas encheram meus olhos enquanto eu acompanhava minha garotinha, percebendo que esse momento simbolizava a essência da vida, do amor, da família e dos amigos. Chegamos à frente da igreja e muitos tinham lágrimas de alegria nos olhos. Felizmente, eu não fui o único movido pelas emoções profundas da ocasião. Quem apresenta essa mulher para casamento? O pastor perguntou. Pego de surpresa, eu ponderei. Eu e Mary? Não, a mãe dela e eu finalmente respondi. Quando me sentei ao lado de Mary, ela exibiu uma mistura de sorrisos e lágrimas. Inclinando-me, sussurrei para Mary, eu errei. Uma linha simples, e eu errei tudo. Está tudo bem, querida. Você foi ótima, Mary me tranquilizou em um tom abafado. Durante toda a cerimônia, segurei firmemente a mão de Mary, talvez um pouco forte demais, e ela suportou sem dizer uma palavra, sentada ali com um sorriso e lágrimas. Fiquei aliviado quando o serviço terminou, embora ainda tivéssemos que suportar as habituais sessões de fotos. Passando para a recepção, senti necessidade de uma bebida e prontamente peguei uma. A atmosfera era animada, com todos se divertindo. Amy e Ben foram elogiados como um casal adorável e as pessoas comentaram sobre o quão legal foi ver Mary e eu juntos. Cada vez que eu ouvia esses comentários, Mary simplesmente sorria sem dizer uma palavra. Quando a dança começou, houve uma dança especial para os pais da noiva. Levando Mary para a pista de dança, comecei a dançar, e a multidão começou a aplaudir. Olhando para nossos filhos, todos sorrisos, e recebendo um sinal de positivo da minha mãe e do meu pai, parecia que todos estavam confiantes sobre nós, exceto eu. Depois do casamento, Mary perguntou se eu poderia levá-la para casa, e eu concordei. Ao chegar, ela perguntou se eu iria me juntar a ela lá dentro. Não posso. As crianças vão chegar em casa logo, e não quero que elas tenham uma ideia errada, expliquei. Mary rebateu, eles já têm a ideia errada. Eles estão com sua mãe e seu pai, dormindo na sua cama. Hoje à noite, suas únicas opções para dormir são na minha cama ou na do Brad, ela acrescentou com um sorriso. Você vai abrir a porta para mim? Tomei uma decisão espontânea. Ela expressou seu desejo por mim, então escolhi seguir meu coração. No entanto, fui cauteloso em não propor, pois ainda tinha perguntas pendentes sem resposta. Acompanhando-a até a porta, eu a abri, e ela me convidou para entrar. Jerry, não há pressão para casar hoje à noite. O futuro é incerto. No entanto, eu quero que compartilhemos uma noite íntima, que lembre como costumava ser. Entrando em sua casa, nós gradualmente nos despimos. Ela parecia ser a mulher mais bonita que eu já tinha visto. Ela atribuiu isso aos meus óculos de amor. Naquela noite, compartilhamos momentos apaixonados repetidamente. De manhã, após um último encontro íntimo, ela preparou o café da manhã. Jerry, não vou apressar ou pressionar você. Ficarei aqui o tempo que for preciso. Sorrindo para Mary, fui embora sem beijá-la de despedida intencionalmente. Eu queria que ela entendesse que, embora a conexão fosse intensa, eu ainda não estava pronto. Agora, eu lutava com um novo dilema. Mary e eu exploramos novos aspectos do nosso relacionamento, mas ela estava sem um parceiro há quase 3 anos. Algo parecia estranho. Eu sentia, mas não conseguia identificar o problema. Tudo parecia muito tranquilo, muito conveniente. Mary não mencionou reacender por mais de 2 anos, e de repente, no último ano, ela me perseguiu ativamente. Eu precisava de mais respostas. Voltando para a casa dos meus pais, descobri que todos tinham ido embora. Meu pai percebeu meu desconforto e perguntou se estava tudo bem. Expliquei que algo parecia estranho e que eu precisava descobrir o que era. Apesar de ser domingo, entrei em contato com Sally, minha advogada. Detalhei a situação, e ela também achou peculiar. Aconselhando-me a manter silêncio por alguns dias, ela mencionou ter um investigador particular para desvendar o mistério.
Mary ligou na segunda-feira, me convidando para jantar. Recusei, citando compromissos anteriores e expressando que precisava resolver alguns negócios. Abstive-me de revelar meu crescente desconforto enquanto lutava para entender a situação. Na quinta-feira, Sally me chamou urgentemente ao seu escritório durante o horário de trabalho. Ao chegar, ela compartilhou revelações inquietantes. Minhas suspeitas sobre Mary estavam corretas. Ela estava envolvida em um clube de troca, e seu parceiro era Jeff, o advogado dela. Após minha saída, Jeff assumiu perfeitamente meu papel. Mary continuou seu estilo de vida, mas escondeu isso de mim. Curioso, questionei Sally sobre os motivos de Mary em retornar à minha vida após um ano de separação. Com a liberdade recém-descoberta, por que perturbar minha paz? É tudo sobre dinheiro, Jerry. Nos últimos 3 anos, ela pegou emprestado $100.000 para o empréstimo da casa. Em vez de dever $60.000, você agora deve $160.000, Sally revelou. Perplexo, perguntei como Mary conseguiu garantir os fundos sem minha assinatura para o empréstimo da casa. Não, quando você liquidou os cartões de crédito, um era um empréstimo de capital em dinheiro. Você poderia continuamente tomar emprestado contra ele até um limite especificado. O seu está quase no limite agora. Seu amigo Jeff nos passou isso. Uma vez que você concordou em pagar os empréstimos de crédito, não havia como saber. Sinto muito, Jerry. Eu deveria ter monitorado isso depois que o divórcio foi finalizado. Normalmente, não fazemos acompanhamentos a menos que solicitados. E Jeff certamente não ia perguntar, Sally admitiu. Sally, durante a noite que passei com ela, procurei nos armários por seus medicamentos prescritos. Para minha surpresa, não encontrei nenhuma. Consequentemente, entrei em contato com o médico dela, que me informou que não havia prescrito nenhum comprimido para dormir nos últimos 3 anos. Ele também mencionou que Mary compareceu a todos os seus exames físicos, visitando-a a cada 3 meses em vez dos 6 recomendados. Perguntei sobre os testes dela para doenças sexualmente transmissíveis, e ele me garantiu que ela tinha passado pelos testes e estava limpa. Agradeci silenciosamente a minha sorte por essa informação. Cobrir as contas médicas pelo menos me deu alguma clareza. Então, Sally, qual é o nosso próximo passo? Eu perguntei. A única dívida pendente é a casa. Vamos colocar um penhor de $40.000 nela. Se ela vender, você vai recuperar essa parte do patrimônio. Infelizmente, o resto é prejuízo. Em relação às crianças, 2 já são independentes, e as outras 2 têm idade suficiente para decidir se querem ficar com sua ex-esposa, com você ou com seus pais. Deixaremos essa decisão para eles. Jerry, considerando seu plano de deixar o estado, você pode não ser um fator significativo. Eles provavelmente querem terminar seus estudos aqui. Obrigada por tudo, Sally. Acho que agora é tudo por minha conta. Por favor, congele o patrimônio da casa e, se as crianças optarem por morar com meus pais, transfira-o. Pagamento da pensão alimentícia de acordo. Voltando para casa, tive uma conversa honesta com meus pais. Deixei claro que não havia chance de me reconciliar com Mary. Apesar de meu pai estar ciente da situação, contei como se ele não soubesse. Mary tinha me traído, e embora eu esperasse que ela tivesse mudado, ela continuou com seus modos enganosos. Se ela tivesse sido sincera, talvez pudéssemos ter resolvido nossos problemas. Eu sabia que isso magoava profundamente meus pais, mas eles precisavam saber a verdade. Visitei a casa de Mary enquanto ela estava no trabalho e contei abertamente às crianças sobre a infidelidade da mãe delas. Poupei-as dos detalhes dos aspectos mais complexos do nosso relacionamento. Eu tinha dado a Mary oportunidades de mudar, mas ela nunca mudou. Mesmo depois do nosso casamento, descobri que ela ainda estava mentindo. Perdão e confiança não eram mais possíveis, e eu não conseguia ver um futuro com ela. Agora eu tinha que informá-los que estava me mudando para outro estado. Elas tinham a opção de me acompanhar, ficar com a mãe ou residir com os avós. Ambas as crianças mais novas expressaram sua decisão de ficar com a mãe. Apesar da possibilidade de ela ter namorados, ela nunca os trouxe para casa.
Carla me garantiu que nunca viu homens desconhecidos na casa. O único visitante, além de parentes, era Jeff, que eles conheciam há anos. Não consegui revelar que Jeff era um dos amantes dela. Todos choraram, expressando quanto sentiriam minha falta. Eu os tranquilizei dizendo que estaria a apenas 5 horas de distância e disponível se precisassem de mim. Eles eram bem-vindos para me visitar a qualquer momento. Quando você vai embora, pai? Perguntou Brad. Semana que vem. Assim que eu estiver instalado, compartilharei meu endereço e número de telefone. Amo todos vocês e vou apoiá-los de qualquer forma que eu puder. Liguei para Mary no trabalho, algo que nunca tinha feito antes. Mary, vamos nos encontrar na taverna. Preciso falar com você longe das crianças. Ela me informou que sairia do trabalho em 1 hora e concordou em nos encontrar. Senti que ela acreditava que seu plano tinha funcionado e que poderíamos estar nos reconciliando. Quando ela chegou, eu iniciei nossa conversa. Mary, tenho refletido muito. Devido ao casamento de Amy e nosso encontro íntimo, todos presumem que vamos voltar a ficar juntos. Está indo rápido demais para mim. Você percebe que ninguém sabe por que nos divorciamos inicialmente? Eu olhei para os últimos 3 anos da sua vida. Onde está a dor, a mágoa que senti quando descobri sua infidelidade? Parece inexistente. Sim, sua situação financeira causou alguma angústia, mas foi só isso. Ela olhou para mim com uma pitada de preocupação. Continuei, dizendo, nossa noite juntos foi inigualável. Você se envolveu em atos que nunca havíamos explorado antes. Lembro-me de como você costumava considerá-los muito explícitos, mas lá estava você, abraçando-os. Isso me fez questionar onde você pegou essas novas habilidades. Jerry, eu posso esclarecer, ela respondeu. Aqui está o que precisa ser explicado. Você me garantiu que não estava com ninguém há 2 anos e meio. Por que mentir? Você teve sua noite mensal das meninas, e acontece que as mulheres do trabalho e seu clube de cartas também faziam parte de um clube de troca. Então parece que você esteve envolvido o tempo todo. Ela continuou, chorando. Seu envolvimento com outros homens levou ao nosso divórcio, e você nunca parou. Explique. Vá para casa e conte às crianças por que eu fui embora inicialmente. Deixe-os saber que seus desejos ofuscaram nosso relacionamento. Eu já falei com eles. Deus, Jerry. Você não contou a eles sobre mim, contou? Ela perguntou. É sempre sobre você, Mary. Nunca sobre as crianças ou sobre mim. Eu os informei sobre seu caso e infidelidade. Jerry, sinto muito. Você me deixou. Que escolha eu tinha? Sou uma mulher e preciso de amor. Você não quer amor. O que aconteceu na outra noite foi amor. O que você busca é prazer sem fim com múltiplos parceiros. Você achou que eu não descobriria? Quão ingênuo você acha que eu sou? Eu me perguntei, e se nós nos casássemos e você traísse de novo? Então me ocorreu. Seu amante Jeff orquestrou esse esquema. Jeff? Como você o descobriu? Meu Deus, o que eu fiz? O que você fez? Você destruiu vidas, incluindo a sua. Você perdeu um homem que realmente amava e estava considerando a reconciliação. Seus filhos ainda moram com você, mas você os machucou profundamente. Você mente, você engana, e agora quer tirar de mim. O amor que eu tinha por você ainda permanece, enterrado em meu coração. Tudo que vejo agora é uma pessoa enganosa que se envolverá com qualquer um. Em alguns anos, pense no que poderia ter sido. Sua aparência vai desaparecer, seus filhos vão embora, e o dinheiro também. Você ainda pode ter uma série de velhos conhecidos, e claro, Jeff. Duvido que ele fique com um indivíduo destituído. Ela soluçou incontrolavelmente neste momento. Jerry, eu realmente te amo. Por favor, não me deixe. Vou fazer terapia ou fazer o que for preciso. Virei-me para ela e disse calmamente, esqueci de mencionar, estou me mudando para outro estado e indo embora na semana que vem. Obrigado pelo encontro de despedida.
Você é realmente habilidosa na cama, mas tenho certeza de que está bem ciente disso, assim como Deus e inúmeros outros. Adeus, Mary. Tenha uma boa vida. Suspeitei que Jeff orquestrou esse esquema. Casar novamente anularia nosso antigo acordo, e Mary e Jeff me manipularam por um ano para ganho financeiro. Apesar de suas perdas mensais e dívidas crescentes, ela continuou seu estilo de vida extravagante. Era evidente que ela tinha acumulado dívidas significativas. Que mulher tola! Eu finalmente segui em frente com minha vida. Doeu por um tempo, mas eu estava deixando tudo para trás. Eu amava Mary? Sem dúvida, mas suas traições eram demais. Já faz alguns anos, e eu conheci uma pessoa nova. Ela é alguns anos mais nova, linda, articulada e engraçada. Ela mencionou ser divorciada e ter 2 filhos quase adolescentes. Quando perguntei sobre o divórcio dela, ela revelou: um marido infiel. Ele queria a chamada vida boa. Você sabe, o estilo de incluir outras pessoas. Não era para mim. Sou uma mulher de um homem só. Também tenho que pensar no que é melhor para meus filhos. Eu disse a ele para encontrar uma mulher que pensasse assim, mas não era eu. Nós namoramos por cerca de 1 ano, e eu a pedi em casamento. Olhando para mim, ela perguntou o que os votos de casamento significavam para mim. Amar, honrar e obedecer até que a morte nos separe, mais rico ou mais pobre, na doença e na saúde, ser fiel somente a ela. Eu posso fazer tudo isso, exceto a parte de obedecer, eu ri. Ela sabia da minha história, sobre meus filhos do alfabeto, e riu. O filho dela se chamava Aaron, e a filha, Faith. Nós nos casamos, e todos os meus filhos compareceram ao casamento. Inicialmente hesitantes, eles conheceram minha futura esposa antes da cerimônia. Eles viram a pessoa gentil que eu vi. Amy e Brad já eram casados, e Carla estava namorando. Dario e Carla ainda estavam na faculdade. Eles entenderam que eu precisava de alguém na minha vida. Mamãe e papai também compareceram ao casamento e se apaixonaram pela minha noiva. Eles sabiam que minha vida estava de volta. Minha esposa parecia deslumbrante, pequena e incrivelmente atraente. A ideia de qualquer homem querer dividi-lo estava além da minha compreensão. Depois de uma breve lua de mel, fizemos uma parada na casa dos meus pais no caminho de volta. Mostrei a ela minha cidade natal e a casa em que eu morava, que Mary teve que vender devido às suas dívidas. Felizmente, consegui tirar $30.000 dela, graças a Sally, minha advogada. Ao retornar para casa, embarcamos em nossa nova vida. Era uma existência simples, mas encontramos felicidade nela. Abraçamos cada momento, e nossos momentos íntimos foram fantásticos. Encontramos apenas um problema, mas conseguimos resolvê-lo. Veja, o nome da minha nova esposa era Maria. Lembro-me dela olhando para mim e insistindo que precisávamos resolver isso. Ela não queria que eu a chamasse de Mary, então decidimos por Honey. Ela deixou claro que não se importava com o que os outros a chamavam, mas ela só queria ouvir a palavra Honey dos meus lábios. Eu perguntei brincando se eu poderia chamá-la de Sweetheart ocasionalmente. Ela sorriu e respondeu: isso também seria ótimo. Quando estamos íntimos, você pode me chamar do que quiser, exceto Mary. Ela riu. Não sei bem o que Mary anda fazendo ultimamente. Eu a removi da minha vida. As crianças mencionam vê-la morando sozinha em um apartamento, e acreditam que ela está bem. Sobre sua vida amorosa, eles acham que ela pode estar envolvida, mas não discutem muito sobre isso. Eles mencionaram que ela chorou quando soube do meu casamento. Naturalmente, eles amam a mãe e ficam de olho nela. Ela vai ficar bem, eles me garantiram. Só espero que ela tenha deixado para trás alguns de seus modos selvagens. Acho que nunca vou descobrir. Lembro-me vividamente das últimas palavras que ela me disse. Jerry, eu realmente te amo, e quero que saiba que vou esperar por você. Acredito que você vai voltar para mim. Estarei aqui pelo tempo que for preciso. Minha resposta a ela foi: para sempre é muito tempo para esperar.